Bom, então no vídeo de agora a gente vai aprender uma função que é bem parecida com if, mas ela nos dá mais liberdade para colocar mais argumentos dentro dela, a gente consegue fazer mais comparações, passa mais condições para o Power BI analisar. E essa função se chama switch. Então nessa função a gente vai passar mais condições e vocês vão ver que dá para dar mais uma elaborada. Nesse caso, para aprender switch, eu escolhi usar a nossa coluna data fim do período de execução do projeto. Então, é quando o projeto target date para finalizar o projeto. Então, vou vir aqui para o modelo semântico e o que a gente vai querer falar é o seguinte. Aqui, ó, eu ordenei essa coluna em ordem descendente. Então a gente vê que tem projetos que vão acabar em 2025, alguns que vão acabar esse ano, em 2024, e alguns que já são finalizados, né? Acreditamos, porque a data aqui de fim tá 2023, 2022. Então, o que a gente vai querer falar é o seguinte. De novo, a gente vai adicionar uma coluna calculada aqui. E aí eu vou falar. Tá, primeiro me retorna o ano contido aqui nessa data. Se o ano for maior que o ano de agora, ou seja, maior que 2024, eu quero que você diga finalização nos próximos anos. Se o ano for igual, o current, o atual, o ano atual, 2024, então eu quero que você me fale finalização neste ano. E aí, se for antes de 2024, só fala finalizado. Então a gente vai ter que passar 2 argumentos, não são 3, e vocês vão entender por quê. Então vamos lá. A gente vai ter essas 3 condições, mas a gente não necessariamente precisa passar 3 condições, porque no final a gente sempre tem a opção else, que é tipo, se a condição não cumpre com nenhuma das condições que eu escrevi ali, me retorna isso. Tipo, se não for nada daquilo que eu falei, eu quero que você me retorne isso, que é uma opção também. Então vamos lá, nova coluna. E aí eu vou chamar finalização do projeto. Vamos lá. Para essa função, para a gente deixar bem organizada essa coluna, a gente vai introduzir aqui as variáveis. O que são variáveis no Power BI? Elas se chamam var. E aqui, basicamente, eu vou eu vou guardar uma medida que eu quiser calcular, uma função, uma fórmula, dentro dessa variável para funcionar o nosso fluxo aqui nessa coluna calculada e vocês vão entender. Eu geralmente inicio nomes de variáveis com um underscore assim, e esse aqui vai se chamar ano. Então aí eu vou usar a função year. Essa função year só me retorna o ano da data que eu colocar ali. Nesse caso, a data, a coluna é aquela lá. Data, fim do período de execução do projeto. E aí, depois que você chama uma variável, você tem que, obrigatoriamente, essa é a sintaxe do DAX, você tem que colocar a função ali return. Então, o return é só literalmente o resultado que eu vou querer que ela me traga depois daquilo. Uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma outra variável que vai se chamar ano atual. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou querer que ele me dê o ano do dia de hoje. Então aqui eu não vou chamar nenhuma coluna. Eu vou querer só que ele me fale qual ano que é do dia de hoje. Então o resultado que a gente espera ver aqui é 2024. Tá, e aí qual é o resultado que eu quero ver? Então agora a gente vai chamar a função switch. E aí primeiro você coloca a expressão que, por sintaxe dessa switch, a gente geralmente começa com o true. Então, se aquilo que eu passar tudo ali embaixo for verdade, basicamente, me retorne o resultado. E aí a gente vai indo. Então, vocês podem ver aqui, ó, tem esses 3 pontinhos. Você tem infinitas possibilidades de passar quantas condições você quiser e no final tem o else, ou seja, se não cumprir com nada disso, me retorne isto.
Então, switch true. E aí eu vou falar. Se o ano for igual ao ano atual, vírgula. Essa é a primeira condição. Se o ano, que é isso aqui, o ano da data que tá ali, for igual ao ano atual, ou seja, for igual ao ano 2024, eu quero que você me retorne finalização este ano. Agora, se o ano for maior que o ano atual, significa finalização nos próximos anos. E agora você pode fazer, tá? Agora, se o ano for menor que o ano atual, você fala que foi no passado. Sim, mas como nesse caso só tem essas três opções, você não precisa falar, tá? Se for menor, então me retorne isso. Porque como se for menor não vai passar nessa condição, nem nessa condição, vai ser basicamente o que sobrou. Então aqui você já pode colocar direto o resultado que você quer. Então, nesse caso, finalizado. Então, aqui você está falando switch true. Então, deixa eu abrir de novo aqui para abrir a explicação. Vai retornar diferentes resultados dependendo do valor dessa expressão. Então, switch true. Se o ano for igual ao ano atual, finalização este ano. Se o ano for maior que o ano atual, finalização nos próximos anos. Se não for nenhuma dessas duas, você me retorna finalizado, que então o que a gente espera é que tudo antes de 2024 apareça como finalizado. E aí eu vou dar Enter. Já apareceu aqui, coluna calculada. Vou dar o refresh aqui. E vou trazer a minha coluna calculada. Eu não gosto aqui do Power BI Online que ele não diferencia coluna calculada de coluna normal. Vocês podem ver aqui, ó, que coluna calculada aparece com isso aqui, a formulazinha no final, tá vendo? Aqui não aparece. Fica aparecendo como se fosse coluna normal, tá vendo? Me incomoda um pouco. Mas enfim, vamos lá. Ó, já apareceu aqui finalizado. Então, ó, a gente pode ver que tudo que era maior que 2024 aparece assim, finalização nos próximos anos. Aí tudo que é 2024 aparece finalização este ano. E tudo que está no passado aparece como finalizado. E é assim que funciona a função switch. Ela te dá muita liberdade para você colocar várias condições dentro dela. É por isso que eu prefiro 1000 vezes usar ela do que if. O if geralmente a gente usa se você realmente tiver poucas condições para passar, que foi no caso desse CNPJ aqui do vídeo anterior que a gente viu. Mas se for o caso desse, como a gente acabou de ver, que você tem que passar várias condições, aí é muito mais recomendável usar o switch ao invés de ficar usando if dentro de if, sabe? Que pode ficar bem confuso. Mas, enfim, pro vídeo de hoje é só, e nos próximos a gente vai ver como incrementar mais a função if com os operadores dentro do Power BI.